Boa tarde, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós temos mais uma palestra, realizada pela BEA São Paulo, que hoje nós temos a participação do João e do Nelson, que são dois especialistas em áreas voltadas para o sucesso de empresas. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que são os fatores críticos, para não levar uma empresa à insolvência. Então, eu desejo que todos vocês aproveitem o máximo, que as dúvidas que vocês tiverem, vocês possam colocar no chat, que no final nós iremos respondê-las. E eu convido você, que está nos assistindo, a compartilhar esse link com mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem desse assunto, melhor é para todos nós. Então, compartilhe com outros engenheiros de alimentos, compartilhe com pessoas da indústria, compartilhe com pessoas do comércio, pois esse assunto, ele é importante para todos. Então, como uma forma de agradecimento, a gente pede aí para vocês, que vocês possam estar compartilhando esse link. No mais, eu convido agora o João, para fazer a apresentação, de si e também falar um pouco sobre a empresa e, em seguida, entrar diretamente no assunto que realmente é importante para todos nós. Muito boa tarde a todos os ouvintes da ABEA. É um prazer muito grande ter sido convidado por esta prestigiosa associação para fazermos uma palestra. Em primeiro lugar, eu gostaria de enaltecer a profissão de engenharia de alimentos, porque se hoje nós comemos uma alimentação saudável e confiável, é graças a vocês profissionais. Então, muito obrigado a Irene pelo convite e espero que essa palestra venha a mostrar um pouco para vocês do que é uma parte da empresa. Isso é uma pequena amostra de um curso que nós fizemos de insolvência de empresas. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Francisco Clouzet, eu tenho mestrado e doutorado em economia pela USP, tenho 38 anos de experiência na área comercial em empresas de médio e grande porte, onde fui galgando degraus. Primeiro eu comecei como trainee, depois como gerente, aí como superintendente, depois como diretor comercial. Não pense que foi uma caminhada fácil. A caminhada sempre ela é muito difícil. Existem percalços na vida, mas que devem ser superados. Então, é uma coisa muito interessante. Na minha área acadêmica, eu já estou mais ou menos há uns 25, 28 anos como professor do ensino superior. Desde uns 15 anos atrás, eu fui para a área de pós-graduação e onde estou até hoje. Agora, o Nelson, meu sócio, vai se apresentar um pouco. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu sou administrador de empresas, contador, mestre em administração de empresas pela GV. Fui executivo durante 35 anos, diretor financeiro, área responsável de contábeis, finanças, ITI. E a gente tem uma expertise muito grande nessa área de varejo, na área de indústria, Pegamos empresas com problemas, empresas doentes, e tivemos vários casos de sucessos, cases que pegamos as empresas numa situação muito complicada e levamos elas a um patamar de sucesso. É muito importante, o João vai falar sobre isso, o time dessa solicitação, dessa necessidade do pedido de ajuda que as empresas fazem quando vê a necessidade de que a empresa não está indo bem, chamar um técnico, um auxiliar, um consultor que possa ajudar. Novamente agradeço pela oportunidade e espero que a gente possa contribuir com vocês. Muito obrigado.
Mais ou menos há 2 anos atrás, nós juntamos as nossas expertises e criamos a CR Solution. A CR Solution é uma empresa de consultoria voltada para a área financeira, comercial e de recuperação de crédito. A equipe é formada por consultores e parceiros experientes. Nós temos alguns parceiros com renomada destaque no cenário empresarial. Nós trabalhamos na consultoria, aconselhamento e implementações de planos e ideias para reestruturação e recuperação de empresas em dificuldades, com rapidez e segurança. Tudo para buscar um crescimento saudável. E quanto mais cedo uma empresa buscar auxílio de um profissional gabaritado, mais rápido ela poderá sair. Nós costumamos dizer que nós somos médicos de empresas. E um exemplo interessante é o seguinte, vamos fazer uma analogia com uma doença. Quando você sente uma determinada dor, determinada indisposição, você vai no médico e ele pede uma série de exames para que ele consiga interpretar o que você tem. Nós também, nós fazemos um check-up e um diagnóstico gratuito para ver aonde está o problema da empresa. E quanto mais cedo vocês fizerem isso, mais rápido vocês costumam sair. Porque tem uma coisa, né? Uma empresa, ela nasce, cresce, tem seu auge e depois ela tem a sua decadência. Isso não tem como. Isso faz parte do plano empresarial. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então, a gente propõe na CR Solution maximização de resultados nas áreas de recuperação, suporte à gestão empresarial, renegociação de dívidas e análise de alavancagem financeira, estudo de rentabilidade por atividades ou negócios, implantação de relatórios e métricas de gestão, KPIs, análise e gestão de projetos, viabilidades, valuation, que é o valor da empresa, o quanto sua empresa vale, otimização de processos, gestão de recursos humanos, desenvolvimento e implantação de estratégia de operações. Bom, nessa palestra, nós iremos apresentar alguns aspectos relevantes que podem fazer com que sua empresa não entre em colapso. Se forem tomadas medidas preventivas, com certeza a sua empresa não vai entrar em colapso. Listaremos alguns dos pontos extremamente relevantes que devemos tomar cuidado. Bom, como eu falei há alguns segundos atrás, um negócio ele tem um ciclo: nascimento, crescimento, expansão, maturação, e outros ciclos. Na verdade, é o seguinte, você tem o turnaround e a insolvência. Ok, você vai crescer, você vai chegar no seu auge, e depois, por aspectos que podem ser tecnológicos, estruturais, conjunturais, por algum outro aspecto, sua empresa começa a declinar. E aí, você tem algumas atitudes a serem tomadas. Ou você toma uma atitude rapidamente e você consegue identificar aonde sua empresa está errando e pode tomar atitude para que não erre mais, ou se você tomar a atitude atrasada, você vai fazer com que as coisas fiquem muito piores. É a mesma coisa, você vai no médico, aquilo que eu falei, se você tem uma leve dor de cabeça e ele identifica, ok, mas se você posterga, o que vai acontecer? Pode ser que lá na frente essa dor de cabeça torne-se um problema muito complicado e que não tenha mais solução. A mesma coisa acontece com a empresa. Então, nós da CR Solution, nós somos médicos de empresa. Nos vejam como médicos da empresa. Deixa eu dar uma parte aqui, João, deixa eu te... Então, esse ciclo que nós estamos vendo aqui na tela, início, crescimento, maturidade, é o ciclo normal de qualquer empresa. Passado um determinado tempo,
a empresa começa a decair. Isso é muito normal, acontecer com qualquer empresa, devido à obsolescência, devido à mudança de mercado, a vários fatores. O importante é que essa faixa azul que está desenhado aqui nesse gráfico seja observada, que é a fase onde a empresa começa a declinar, começa a cair, os resultados não começam a ser mais aqueles que foram no passado. E essa fase que é a fase crítica, que é a fase onde a empresa começa a ficar doente. Nessa fase, o quanto antes você chamar um consultor e observar o que está acontecendo, por que a empresa está decaindo, se é o mercado, se são os clientes, se é algum problema interno, se é o produto, qualidade, pode ser várias coisas. O quanto antes você chamar, melhor seria. Porque se você deixar muito para o final, para cair dessa faixa azul, a empresa já entra numa fase de insolvência. E aí é muito difícil você recuperar a empresa. É como se você estivesse indo para o médico, se você tem um probleminha, você vai lá, faz um teste, faz uma consulta, não sei o quê. Agora, se você já tiver com um problema bastante alastrado, tá, uma metástase, o negócio já está bastante complicado, dificilmente você vai conseguir botar essa empresa de volta no mercado. Então, ela já entra numa fase de insolvência. Né? Esse gráfico ilustra muito bem essa queda da empresa. Então, essa faixa azul, que é a fase que você precisa buscar o turnaround, buscar a reestruturação e chamar os consultores. Como exemplo, nós podemos dar... vocês lembram da empresa Kodak, que era líder de mercado no ramo de artigos fotográficos. Vocês sabiam que ela foi a primeira empresa que fez uma câmera digital? Só que postergaram o lançamento da câmera digital porque eles queriam continuar vendendo artigos de fotografia. E aí o que aconteceu? Perderam o bonde da história. Outras empresas lançaram as câmeras digitais que tinham sido criadas pela própria Kodak e deixaram ela no ostracismo. Outro exemplo muito interessante é a Xerox. A Xerox era referência em cópias. Em qualquer lugar do mundo, onde você fosse tirar uma cópia, você falava, vou tirar uma Xerox. E o que aconteceu? O mundo da tecnologia começou a crescer, as impressoras digitais começaram a aparecer, e a Xerox demorou muito para entrar nesse mercado. Aí perdeu a sua referência. Aí depois entraram outras empresas que hoje são referência na área de impressões gráficas, sendo que a Xerox tinha tudo para assumir esse mercado. Bom, vamos lá. Então, nós temos algumas coisas Opa, me fugiu a palavra, mas algumas coisas é o seguinte, quando você tem... Primeiro, negação da crise. O que acontece? Quando você está indo por uma insolvência, primeira coisa é a negação da crise. Imagine, o dono fala, imagine, fui eu que criei essa empresa, eu conheço tudo, eu conheço cada parafuso dessa máquina. Isso não está acontecendo comigo, isso é passageiro. Mês que vem as vendas voltam, a gente vai voltar a ser o que era. Esses são os aspectos comportamentais. Então, primeiro, negação da crise. Segundo, excesso de confiança. Não, imagine, fica tranquilo. Em 2 meses a gente recupera o mercado. Não tem problema. Terceiro, culpar a crise externa pelo problema. Não, isso é um problema mundial. O mundo está parado, o mundo está em crise. Ah, não, é pandemia. Ah, é o petróleo que está em crise, o dólar que subiu, o dólar que abaixou. Ou seja, você tira a culpa do mau funcionamento da sua empresa e começa a culpar fatores externos, que no fundo não tem nada a ver. Outra coisa, comportamento gerencial passivo. O que eu quero dizer com comportamento gerencial passivo?
O gerente está vendo as coisas irem para o brejo, mas não toma nenhuma atitude. E muitas vezes, porque o dono da empresa também não toma. Porque ele está negando a crise, tem excesso de confiança e está criando a crise por um problema externo. Então, aí você tem, toda vez que você tem um comportamento gerencial passivo, você agrava a crise. Quinto, falta de acompanhamento dos números. Isso, pessoal, é uma coisa muito importante. Empresas pequenas e médias, geralmente, não têm métricas a serem seguidas. Elas não criam o que a gente chama de KPIs, ou seja, acompanhar vendas, estoque financeiro. Isso é fundamental. Fundamental que qualquer empresa acompanhe os números. Não tem como. Imagine só, se você tem uma empresa, vamos supor, da área de alimentos. Aí eu tenho 100 peças para serem vendidas por mês, vamos supor. E aí eu faço o seguinte, eu vou determinar 25 peças por semana para chegar nas 100. Aí, na primeira semana, eu não vendi as 25. Só que eu não tenho esse número. Se eu não vendi, vamos supor que eu vendi 15, sobrou 10. Na semana seguinte, eu não vou ter mais 25, eu vou ter 35. Mas esses números eles têm que ser acompanhados para e passo. Porque não adianta, na última semana do mês, você falar, não vai dar para cumprir a cota de 100 peças, eu estou só com 30. Você tem um dia, aí não dá para fazer mais nada. Então, volto a afirmar. Se você não sabe fazer essas métricas ou não tem conhecimento, estude ou contrate uma consultoria para fazer esse tipo de avaliação, que aí fica muito mais fácil controlar uma empresa. Sexto fator, administração inchada paternalista. Imagine só o cidadão que, a muito custo, criou uma empresa e a empresa cresceu. E aí ele resolveu pôr os filhos, a mãe, o pai, os irmãos, os sobrinhos, e essa empresa ela está inflada. Mas não de profissionais da área, ela está inflada de parentes, que algumas vezes não vão corresponder. O cara queria ser veterinário, e eu ponho ele numa empresa de restaurante. Não quero. Mas por quê? Não, eu que criei a empresa, eu agora vou colocar toda a minha família nessa empresa. Então, muito cuidado, muito cuidado. Toda vez que você tem uma administração paternalista, é meio caminho andado para o fracasso. Pode ter certeza. Porque depois você colocou o sobrinho, e o sobrinho não corresponde. Você colocou o irmão, e o irmão não corresponde. Como que você vai mandar ele embora? Você vai criar um problema familiar. Então, a não ser que o cara seja extremamente competente, senão, não faça isso. Sétimo ponto, distanciamento do cliente. O que quer dizer distanciamento do cliente? Quando ele era pequenininho, ele ligava para os clientes. Ô, fulano, aqui é o João do Empório Três Corações, e aí, como é que você está? Olha, você quer comprar, eu tenho isso. Aí ele cresceu. Do Empório Três Corações, ele virou um supermercado, um hipermercado. E aí ele não vai ligar para mais ninguém, porque ele se considera no topo da pirâmide. Não, eu agora sou um Deus. Eu não vou atender. Ô, fulano, tá o cidadãozinho que começou com você lá atrás, que te comprava arroz, quer falar com você. Não, manda dizer que eu não estou. E aí você começa a criar uma barreira entre você e seus clientes. Isso é extremamente danoso. Então, pensem nisso também. Nono, problemas com procedimentos éticos. Hoje, ter ética é fundamental. Tanto é que as empresas têm um departamento de compliance, para que a ética seja seguida. Mas, João, minha empresa é pequena, é média, eu não posso ter um departamento de compliance. Concordo, mas seja ético na vida. Faça as coisas éticas. 10º ponto, falta de foco no negócio.
quando você perde o foco no teu negócio, perde o foco nas vendas, no financeiro, no teu mercado, no teu cliente, é outro passo para a crise. Outro passo para a crise. Não tenha dúvida. Você vai fazer com que sua empresa, ela também perca o foco. E toda vez que você perde o foco, você vai para baixo. Isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida empresarial. Deixa eu fazer um comentário aqui, reforçando o que o João disse. As empresas, todo mundo tem problemas, fatores internos e externos, né? O João está comentando dos fatores internos da empresa. Os fatores externos, todas as empresas têm seus fatores, né? Então, são problemas que todo mundo... mercado, moeda, inflação, tal. Mas é muito comum o empresário, você vê em algumas empresas, eles darem o problema que está interno de gestão, você jogar o problema para os fatores externos. Ou seja, o problema foi a Covid, o problema foi a inflação, eu estou mal porque... e nem sempre é assim. 70% dos problemas da empresa, a empresa vai para o buraco, não é por causa dos fatores externos, fatores de mercado, fatores governamentais. É mais por gestão mesmo, né? Porque senão todas as empresas iriam ao mesmo tempo para o buraco. E por que algumas sobrevivem e outras não? Gestão, novamente. Então, assim, a falta de foco, culpar o terceiro, culpar o mercado, culpar a Covid, culpar todo mundo, e você não entender que o teu mercado, o teu cliente está indo embora, o teu produto não é mais o mesmo. Então, você tem que tomar cuidado, porque as coisas mudam, tudo muda. E essa falta de visão, que eu chamo de miopia, é o primeiro sinal que você está doente, precisa de uma ajuda e sanar o mais rápido possível. Tá? Vou passar novamente para o João, completando aí a frase dele. Então, e uma das coisas muito importantes é assim, eu criei a empresa e vou pôr o meu filho. Muitas vezes existe o tiroteio interno. Você está atirando para dentro da empresa. Por quê? O filho estudou, fez curso de administração, fez pós-graduação, muitas vezes fez mestrado lá fora, volta e acha que um pai não sabe nada. E o pai fala, ele fez os cursos lá fora, mas também não sabe nada. E aí ficam dando tiro dentro. E aí é muito complicado. Aí você começa a destruir sua empresa quando você dá tiro para dentro. É o famoso matar o próprio amigo. Bom, outra coisa que nós temos, veja, vocês têm que prestar muito bem atenção. Recursos humanos. Quando você fala em recursos humanos, você tem que colocar pessoas qualificadas certas nos lugares corretos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um excelente vendedor e eu vou promovê-lo a gerente. Será que esse excelente vendedor vai ser um excelente gerente? Primeiro, eu não sei se ele tem as características de um gerente. Segundo, eu preciso treiná-lo nas funções de gerente, porque se você não tiver treinamento, ninguém nasce gerente nato. Você tem que aprender. Você tem que aprender a lidar com pessoas, a lidar com metas, a lidar com mercado, a lidar com objeções. Então, eu posso ser um excelente vendedor, porém um péssimo gerente. Então, tem que se prestar atenção nisso. Toda vez que você for promover alguma pessoa, pense primeiro que ela precisa de treinamento. Não é só porque ele é um excelente vendedor que ele vai ser um excelente gerente. Ou se é um excelente gerente, que vai ser um excelente diretor. Porque as funções são completamente diferentes. O vendedor tem uma função executiva, ele vai vender na ponta, o gerente tem outra e o diretor tem outra. Outras expertises, outras coisas. Então, muito cuidado. Segundo, sistemas tecnológicos atualizados, conectados em tempo real. Até 1992, com o advento da internet, as coisas eram feitas na mão, PCP naqueles antigos métodos arcaicos.
Hoje não, hoje está tudo conectado com o advento da internet. E agora, já com a entrada do computador quântico, você imagine quantas coisas irão melhorar. Então, você tem que ter a tua empresa, o teu departamento pessoal, integrado com o teu departamento financeiro, integrado com o teu departamento de vendas, com o teu departamento de administração financeira, produção, estoque, tudo tem que estar completamente integrado em real time, sabe? Antigamente, olha que coisa gozada. Eu vou dar aqui um exemplo. Na época da Segunda Guerra Mundial, para que chegassem notícias do fronte, demoravam 6 meses. Depois de 6 meses, você sabia que tal cidade havia sido atacada, que quantas pessoas foram mortas. Hoje, é em real time, você está vendo o negócio na hora. Então, você veja como os processos tecnológicos aceleraram o mundo e aceleraram as empresas. Hoje, não tem mais empresa não se concebe mais uma empresa que esteja fora de uma área tecnológica. Não dá. Eu ainda sou do tempo que se mandava carta. Hoje é e-mail, não tem mais carta. Bom, terceiro, cultura organizacional aberta. Você tem que ter na sua empresa valores éticos e princípios transparentes para toda a população da sua empresa, para funcionários, clientes e fornecedores. Isso é de fundamental importância, que você seja completamente ético. Isso faz com que sua empresa se destaque no mercado. Antigamente, tinha muita, não, eu vou pagar propina. Hoje não existe mais. Hoje, através do compliance, as empresas querem empresas que trabalhem seriamente. Então, pensem nisso também. Quarto, investimentos e financiamentos analisados e discutidos pelos executivos. Aí vou deixar o Nelson falar sobre isso, que é a área dele. É muito comum a gente ver investimentos errados, as pessoas querendo crescer rapidamente, fazendo, meu negócio é muito bom, eu vou expandir, eu tenho 10 lojas, agora eu vou para 100. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com o crescimento, com a velocidade desse crescimento, com o funding, com esse dinheiro, da onde vem, porque dinheiro não aceita desaforo. Então, o que acontece? Existem muitas empresas que, por estarem com um negócio muito bom, muito rentável, saíram expandindo assim rapidamente. Agora eu vou abrir e triplicar e quadruplicar o meu negócio, o dinheiro eu vou pegar ali, e se eu pego a 10, eu vou ter um retorno de 20 e coisa do tipo. Tomem muito cuidado. Primeiro, que dinheiro não é barato. Segundo, que qualquer investimento que se faça tem que fazer muita análise e ser passo e passo. Não pode ser rapidamente, tem que ir devagar, porque às vezes chega um ponto de canibalismo. Você começa a comer a tua própria venda, ou seja, você abre um outro ponto e você está perdendo cliente para você mesmo. Então, esse investimento muito rápido, essa expansão muito rápida, também pode levar ao problema. Ficar parado, não expandir, também você pode perder o tempo para o teu concorrente. Então, tomar muito cuidado. Tudo requer análise e tomar muito cuidado, tanto o investimento como o financiamento. Passando para o João. Bom, outro ponto é a qualidade do produto, de acordo com o mercado da empresa. É muito importante e isso é um fator primordial. Mesmo na China, você tem produtos A, B, C e D. Na verdade, você que vai escolher. Então, a qualidade do produto ele tem que ser dentro dos seus padrões. Não adianta eu tenho um produto médio, querer compará-lo com um produto de ponta. Isso não vai adiantar nada. Eu tenho que comparar meu produto com os outros produtos iguais ao meu. Então, muito cuidado. O meu produto ele custa mais caro porque ele é melhor, mas ele é melhor em comparação a quê? Será que eu vou ter
marketing e capacidade para vender meu produto a esse custo, temos que tomar muito cuidado. Sexto, atendimento. O atendimento hoje tornou-se fundamental. Ele tem que ser um atendimento de excelência, rápido, durante o pós e durante o pré e o pós-vendas. Hoje você tem que mostrar que sua empresa ela não é só diferente, como ela faz as coisas diferentes. Então é o seguinte, uma das coisas, eu tenho um telemarketing. Se a pessoa liga e não atende na segunda ligação, ela não liga mais. Então, você tem que estar muito atento. Se você tem um telemarketing, para que você tenha profissionais para atender essa ligação ao segundo toque. Porque hoje existem N mais uma empresas que vendem os mesmos produtos. Aí, bom, eu vi essa empresa no Google. Na primeira página tem 50 empresas. Eu liguei. Você não atendeu? Um abraço, meu amigo. Eu vou ligar para o segundo, e aí você já está perdendo venda. Outra coisa, fez a venda, dê todas as informações para o cliente. Nunca deixe o cliente sem informação. Prazo de entrega, preço, frete, e quanto tempo você vai entregar. Isso é fundamental. Seja claro e transparente com o cliente, porque se mentir, está perdido. Comunicação interna clara, transparente e objetiva. É mais ou menos isso que a gente falou no item anterior. Tem que ser claro na comunicação, tem que falar a verdade, se o prazo de entrega for 60 dias, fale para o cliente, é 60 dias. Se você entregar com 50 dias, você vai surpreender, porque ele está esperando com 60. Se você falar que é 60 e entregar com 120 ou com 90, você já perdeu toda a credibilidade perante o cliente. Precificação adequada, de acordo com o mercado da empresa. Ok. Precificação é uma coisa muito importante. Nem todos os empresários sabem fazer precificação. Por isso é muito importante contratar uma empresa que faça a precificação. Porque não quer dizer que o meu concorrente vende a 10, que eu vou poder vender o meu produto a 10. Às vezes, o meu produto, em custo de fabricação, custa 9, e o R$1 não cobra a minha margem. Então, você fazer a precificação é muito importante. E isso é uma coisa que é difícil de fazer, não é uma coisa fácil. Não é todo mundo que sabe precificar. Portanto, se você não souber, contrate uma empresa que saiba. É muito importante, porque senão você vai ficar fora do mercado. Outra coisa, eu tenho uma empresa, ela vende sabonetes, 1 milhão de sabonetes por mês, e eu vendo 10, eu não posso ter o mesmo preço que ela. Ela é maior, ela tem maiores processos, mas eu não consigo. Deixa eu fazer um parênteses aqui na precificação. A precificação, você tem que ter uma observação, é um olho no peixe e outro no gato. Você tem que ver o teu mercado, o teu cliente, até que ponto ele é elástico, inelástico, até que ponto ele está acessível e pode pagar aquele teu produto, até onde você pode chegar com preço. Isso é olhando o mercado, olhando o teu cliente e ver aonde você se enquadra. A outra questão é interna. O quanto custa para você aquele produto? O custo teu pode ser extremamente diferente, como o João está dizendo, do teu concorrente. Teu concorrente pode ter uma escala melhor ou pior que você. Teu concorrente pode estar comprando melhor ou pior que você. Então, assim, o custo é diferente. Não é porque teu concorrente põe o preço a 10 que você tem que pôr a 10. Você tem que olhar o teu cliente, olhar o mercado, mas olhar para dentro. Olhando para dentro e ver a quanto está custando aquele produto. E, às vezes, é muito comum você encontrar uma empresa onde o cara põe o preço e está praticando aquele preço sem saber realmente se aquilo é lucrativo, se aquilo está trazendo benefício e quanto de benefício. Então, olhar o custo
que é diferente de despesa. Custo é uma coisa, despesa é outra. Olhar o custo do teu produto é extremamente importante, sem, obviamente, esquecer do mercado, do teu cliente, do teu target, né? Então, é olhar para fora e olhar para dentro. É isso que o João, né, complementando o raciocínio do João aqui. Um outro item é a produtividade. É a excelência auferida, contentamento através das metas e índices. Então, por isso que é muito importante você contratar uma empresa em que basta estabelecer metas, índices, para você segui-los passo a passo. Uma coisa que eu falei, não adianta no 28º dia do mês descobrir que não vai cumprir a meta. Então, quanto mais cedo você descobrir, mais ações você vai poder tomar e mais chance de cumprir a meta você tem. Bom, lentidão na contratação de uma assessoria especializada. Isso é uma coisa que é muito importante. Parece que não, mas é muito importante. Quanto mais você demorar, mais problemas você vai ter. Não que toda assessoria ela vai te ajudar, mas tem algumas. Você tem que contratar uma assessoria que seja voltada ao seu negócio, com pessoas que conheçam o mercado e que vão te dar normativas para que você resolva os problemas. Outra coisa que leva uma empresa à insolvência, falta de informações necessárias. E quais são essas informações necessárias? Para onde caminha o mercado, para onde caminham os meus concorrentes, quais são os produtos que mais estão se destacando. Às vezes eu tenho um leque de produtos, de 20 produtos no meu portfólio, mas desses 20 produtos, só 3 têm uma saída melhor. Então, eu vou focar nesses 3. Continuo com os 20 produtos no meu portfólio, mas eu vou fazer verba de marketing, empenho da minha equipe nos produtos que vendem mais. Terceiro, tecnologia ultrapassada. Você imagine só se eu não tenho uns softwares atualizados para eu gerenciar a minha empresa. Ah, não, eu ainda atualizo na mão, eu faço as planilhas na mão. Ok, dá para fazer, mas, cara, é muito mais complicado, muito mais demorado, e a hora que você terminar o cálculo, pode ser que você já não tenha mais a empresa. Elevado nível da alavancagem financeira. Muitas vezes você vai... Já aconteceu de o cidadão ter um estoque altíssimo, e ter que buscar dinheiro no mercado pagando 5%, 6%. Isso vai fazer com que você quebre. Bom, primeiro, por que eu estou com esse estoque alto? Onde foi que eu errei? Como eu errei? Quem se responsabiliza por esse erro? Porque não adianta você ter um estoque alto e se esse estoque está no estoque é porque você não vendeu. Então, para você vender, você vai ter que fazer um preço muito mais convidativo ou acabar jogando fora e pagando, e você está captando dinheiro no mercado, um dinheiro que você não poderia estar fazendo, se você tivesse calculado um estoque certo. Margens e resultados ruins. As margens e resultados ruins advêm da má formação de preço. Quando você forma um preço ruim ou você avalia mal o mercado, você vai ter margem ruim, resultado ruim, um passo para a insolvência. Desconhecimento de tendências de mercado. Muitas vezes o mercado... Porque o mercado ele muda rapidamente. Eu já vi o mercado em 6 meses mudar totalmente. Se você não tiver antenado a isso, você também quebra. Imagine só se você tem, vamos supor aqui, uma loja de roupa. E aí tem um terno, de 3 botões. De repente, em 6 meses, as coleções da Europa mudaram para terno de 6 botões, 5 botões, sei lá. E aí, o que você faz com o teu produto que está no estoque? Você tem que ficar antenado a essas, porque essas mudanças elas não acontecem do dia para a noite.
elas vão criando corpo, então você tem que ficar muito bem antenado. Confusão entre financeira, pessoa física e pessoa jurídica. Muito normal em pequenas e médias empresas. A conta da empresa, você paga cartão de crédito, contas pessoais, plano de assistência médica, tudo na conta da empresa. Aí você mistura a conta da pessoa física do dono com a conta pessoa jurídica. Aí é muito complicado. Muitas vezes, você está gastando muito acima do que você poderia. Ah, mas a empresa paga. A empresa paga até quando? Vai chegar uma hora que não sei. Então, separe. Quer pagar? Ok. Transfira o dinheiro para a sua conta pessoa física e pague através da sua pessoa física. Não pague sobre a pessoa jurídica. Falha nos investimentos realizados. Muitas vezes você pega e você fala, eu vou... Aí um exemplo legal. Eu vou ampliar a minha fábrica. Hoje eu estou vendendo 10. Eu quero vender 20. Mas para vender 20, você precisa capacitar, você tem que ter mais máquinas, mais mão de obra, mais espaço. E aí existe uma função econométrica que vai medir se isso é possível. Porque nem sempre eu dobrar a minha capacidade produtiva quer dizer que eu vou ganhar o dobro. Muitas vezes não, você tem que fazer conta, porque você vai ter que comprar máquinas adicionais, vai ter que contratar pessoas adicionais, e nem sempre isso faz com que o seu lucro dobre. Então, muito cuidado. Mais uma vez, aí contrate uma empresa especializada que vá fazer essa conta para você e vá te mostrar, olha, muitas vezes vale mais a pena você ficar produzindo o que você está do que você dobrar a tua capacidade. Falta de planejamento para a tomada de decisão. Isso também é um outro problema em que os executivos pequenos e médios eles sofrem. Na verdade, o dono da empresa ele quer entrar na execução e ele tem que pensar no planejamento. Ele não tem que executar, quem executa é o gerente. Ele tem que pensar como é que a empresa ou o mercado vai estar daqui a 3 anos para que ele sobreviva. Então, não, eu sou o dono, eu cuido do financeiro, do comercial, de produção. Não, delegue, filho, delegue e fique pensando na estratégia, porque o que vai fazer com que você permaneça no mercado é a sua estratégia. Estratégia, para onde foi o mercado? Para onde vai o mercado? Para onde vai o meu produto? Pense muito bem nisso. Aí temos plano de ação de recuperação. Separar as prioridades que darão mais resultados. Vide diagrama de Pareto. Vamos colocar o diagrama de Pareto na tela para que as pessoas entendam. Só um segundo. Não, aqui não. Não está bom, não está. Mas aí o diagrama de Pareto, você vai... É a curva ABC. Tem coisas que são mais importantes do que as outras. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o diagrama de Pareto. É o seguinte, essa curva ABC, normalmente você tem 100 problemas, 100 dificuldades, tal. Mas 20% dos teus problemas representam 80% financeiramente. Então, assim, se você focar em apenas dos 100, em 10, 20 problemas, eles vão representar 80% da parte financeira. Então, esse diagrama de Pareto diz o seguinte, uma pequena parte pode representar um montante muito grande. Então, é foco, é uma questão de foco. Não dá para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, vamos focar no que é mais importante, no A. Né? São aqueles que são mais representativos, aqueles que são mais importantes e que, financeiramente, você pode mudar totalmente a tua empresa. Então, isso mostra muito o que é o diagrama de Pareto, essa curva ABC. Né? Se você for tentar resolver todos, o A, o B e o C, você não vai resolver. Então, foque no A. O A são poucos que representam muita quantidade. Outra coisa, procurar ser objetivo e rápido nas decisões.
A objetividade e a rapidez faz com que você saia na frente e evite maiores problemas. Avaliação de despesas e custos que podem ser cortados. Alguma vez vocês já fizeram uma avaliação de departamentos que vocês têm na empresa que são pouco usados, que você poderia terceirizá-los e gastar menos? Pense nisso. Isso é uma coisa que deve ser pensada. Negociação de recursos, prazos e taxas financeiras. O Nelson vai falar um pouco sobre isso. Os prazos, as taxas financeiras, são as coisas mais importantes que você tem. Então, você tem que, o tempo todo, olhar prazo de financiamento, tentar encurtar o recebimento, aumentar o prazo de pagamento, olhando sempre taxas, renegociando, porque é muito comum você negociar hoje está bom, daqui a um ano, essa taxa já está totalmente fora de padrão, já tem coisa melhor, ou você descuidou, o contrato venceu e automaticamente aquela taxa já não está mais valendo. Ela teve um reajuste sozinho. Então, olhar o tempo todo a tua negociação, refazer taxas, olhar prazos, isso é uma tarefa constante. Que eu digo assim, despesa é que nem unha. Não é que ela fica parada. Se você deixar quieto, ela cresce. Então, as taxas, elas aumentam naturalmente. Ou então, existem coisas melhores no mercado que você pode reduzir. Então, olhar para esses recursos, olhar para essas taxas, olhar para as despesas o tempo todo. E a mesma coisa fazer com fornecedores e prestadores de serviço. Tem que negociar o tempo todo, porque os preços, eles mudam. Os preços, eles estão muito afetos à lei da procura e oferta. Então, fiquem atentos quanto a isso. Fazer checklists semanais da tarefa é muito importante. Você fazer um checklist toda segunda-feira das tarefas que devem ser feitas na semana. Delegar e avaliar equipe. Esse é um dos pontos muito controvertidos. As pessoas não gostam de delegar. As pessoas querem chamar tudo para si. E quanto mais você chama para si, com menos tempo você fica para fazer planejamento estratégico. Então, tenha coragem, contrate pessoas que sejam capazes e deleguem. Foco no mercado e suas tendências. Nós já falamos lá atrás que o mercado ele é dinâmico, não é estático, então tem que focar no mercado e suas tendências para que não fique fora do mercado mesmo, né? Visão macroeconômica do mercado. A visão macroeconômica é importante porque você vai ver como um todo e não como uma área específica, e isso faz toda a diferença. Rever estratégia de médio e longo prazo com crescimento sustentável. Isso quer dizer o quê? Reveja o mercado, reveja as suas ações, veja como sua empresa vai estar daqui 2, 3 anos, como o mercado vai estar daqui 2, 3 anos, como o seu produto vai estar se posicionando daqui a 2, 3 anos. Foco nos pontos fortes da empresa. Sim, os pontos fortes da empresa eles têm que ser sempre ressaltados e tem que ser revistos, porque alguns pontos fortes ao longo do tempo podem tornar-se pontos fracos. Então, revejam sempre. Buscar bom relacionamento com parceiros internos e externos. Isso também é de fundamental importância. Vamos falar agora sobre reestruturação financeira. O objetivo é administrar a dívida e deixar a empresa apta a operar no curto prazo. Nelson, fala um pouquinho sobre isso. Quando você entra numa recuperação, você está doente, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com a dívida, rever esses valores, olhar os aportes. Então, a reestruturação, como o João já disse, quanto antes você entrar, melhor é. Se você demorar demais, você pode não ter tempo mais para recuperar a empresa. Então, você tem que
estando dentro de uma recuperação, que a gente pode chamar de recuperação branca, que é uma recuperação não judicial, fora da visão do juiz, se você não pediu judicialmente essa recuperação, é mais fácil, você não tem um administrador judicial em cima de você, você está fazendo internamente com os teus próprios caminhos aí. Então, você está administrando aquilo. Na hora que você pede uma recuperação judicial oficial, vai para a justiça e pede para entrar naquele período de stay, que o pessoal pede para parar a cobrança de pagamentos, você já tem uma situação um pouco mais delicada, porque você vai ter um administrador judicial em cima de você, você vai ter um juiz controlando, e se você bobear com o teu plano, se você bobear com a tua reestruturação, a tua empresa pode ir à falência. Então, o ideal é você tentar fazer uma recuperação, que a gente chama de recuperação branca, uma recuperação interna, antes de pedir uma recuperação judicial, não precisar entrar numa recuperação judicial. A partir do momento que você entra numa recuperação judicial, também, quanto antes você entrar nessa recuperação, melhor. Você tem que tentar entrar, não quando você já não tem mais condições de pagar nada, que você já não tem mais o que vender. Então, o quanto antes, né? O momento é importante, né? Se você vê que não dá para fazer uma recuperação interna, gerencial da tua empresa, um turnaround sozinho, e precisa a necessidade, um auxílio da justiça para dar um stay, para parar aquelas cobranças que o tempo todo estão te cobrando os credores, tudo bem, você entra numa recuperação, mas que não seja muito tarde, né? Então, você vai ter que entrar com negociações com o FDIC, refinanciar taxas, curto prazo, você vai ter que fazer um plano e buscar acordos, né? Então, é muito importante você saber, primeiro, o ideal é entrar numa recuperação antes que não seja oficial, que não seja recuperação branca que a gente faz. Não sendo possível, entra numa recuperação judicial, mas quanto antes, melhor. E sabendo uma coisa, né? Que a recuperação judicial, se você deixar de pagar um compromisso, a sua falência é requerida imediatamente. Então, muito cuidado. Então, aí entra, por que contratar uma empresa de consultoria para resolver esses problemas? Especialmente a CR Solution, porque nós temos uma sólida experiência no mercado. Nós temos parceiros que têm múltiplas atuações no mercado. Temos escritório de contabilidade, advocacia, FDICs, uma série de parceiros, gerenciamento de empresa familiar, uma série de parceiros que são referências no mercado. Depois, se alguém quiser, entra no nosso site e veja quem somos nós. Na verdade, essa palestra foi apenas uma amostra de um curso que nós temos de recuperação de empresas. Aqui a gente não tem muito tempo e não dá para aprofundarmos mais, porque precisaríamos de mais tempo, de mais exemplos para mostrar para vocês. Espero que tenha colaborado um pouco e a gente fica aqui aberto a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estaremos aqui para respondê-las. João, Nelson, muito obrigada pela palestra. São temas, aliás, foram assuntos, né, bem importantes aí para a empresa, não só para empresas, né, mas eu observando aqui, vi que alguns pontos também são importantes para a própria associação, né? Que nós temos uma pergunta, acho que foi lá do início, né, da apresentação, que foi do Cláudio Márcio, né, que ele perguntou, no caso da Xerox, da Kodak, foi porque não acompanharam a concorrência? Acredito que seja o caso lá da falência, né? Não, na verdade, eles não acompanharam a tecnologia. Imagine só, eram empresas que eram detentoras das operações. Você não falava que ia tirar uma cópia, você ia tirar uma Xerox. Você não falava que você ia comprar equipamentos de fotografia. Pô, vou comprar um negócio da Kodak, eu vou comprar uma câmera fotográfica da Kodak, era referência. Aí o que acontece? Eles perderam
o time da tecnologia. Quando as tecnologias mudaram, eles deviam ter mudado imediatamente. No caso da Kodak, especificamente, ela tinha 85% do mercado. 85% do mercado de película, de revelação de filme, era da Kodak. Então, a Kodak nadava de braçada. A câmera digital foi inventada dentro da Kodak. Foi um engenheiro que inventou dentro da Kodak. E aí parece que essa história veio que mostrar... Olha, nós temos aqui a câmera digital. O cara falou, não, peraí, para com isso. Você vai querer matar a galinha de ovos de ouro? Nossa, a película? Não, para com isso. E deixou engavetado esse projeto que era a câmera digital. Bom, o que aconteceu? Esse projeto saiu da gaveta, vazou, não sei, foi para outra empresa. Essa empresa, uma japonesa, colocou a câmera digital, matou a película e... lembrando que isso nasceu dentro da Kodak, foi engavetado, a Kodak não quis inovar, quis manter aquela tradição da película e a outra empresa engoliu a Kodak, né? Então foi isso. Por isso que a gente fala que estar antenado em novas tecnologias é fundamental. Fundamental que o executivo tenha uma visão em novas tecnologias, isso é de fundamental importância. Exatamente, né? Se a empresa não acompanhar as tecnologias hoje, ela vai ficar para trás, né? E ainda mais, igual você comentou, nessa questão da computação quântica, né? Então, até você poderia abordar um pouco isso, né? O impacto, né, da computação quântica nos resultados de uma empresa. Veja só, quando a computação quântica realmente for implementada, os cálculos que são feitos hoje, um cálculo de uma econometria que duram 6 horas, vão ser feitos em 2 minutos. Então, você imagine a velocidade de informações, as empresas vão poder tomar muito mais, vão tomar as ações muito mais rapidamente. A computação quântica é uma coisa fantástica, ela vai acelerar as contas, vai ser um negócio muito, muito interessante. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade, já está acontecendo, e em pouco tempo você vai ver que questões econométricas vão ser resolvidas em questão de minutos, porque vão fazer bilhões de contas por segundo. Então, vai ser um negócio muito interessante. Então, cada vez mais a tecnologia está avançando, e nós temos que nos adaptar, porque se nós não adaptarmos, nós vamos ficar para trás. Por isso é importante, empresário ou funcionário que pretende crescer na carreira, fique de olho na tecnologia. Faça vários cursos, fique sempre por dentro de tudo. Porque se você chega uma hora que você não vai conseguir empreender. Exato, teve o CW, né, que acho que fez um comentário, né, que o mesmo modo das câmeras digitais que ficaram para trás, agora é a câmera do celular. Né? Veja bem, antigamente, hoje, qualquer pessoa tem uma estação de televisão na mão. Antigamente, as estações de televisão demandavam equipamentos. Hoje, um smartphone, você tem uma estação de TV, de rádio. Hoje você filma, você faz transmissão online. Veja só a evolução disto. O que era antigamente feito fisicamente, com câmeras, ilhas de edição, uma porção de coisa, hoje é feito no smartphone. Então, todo mundo hoje é detentor de uma estação de televisão. Veja que coisa. Isso é para se refletir mesmo. Obrigado ao Fonseca pela observação. Deve ser Walter, né? Deve ser. A Débora, né, agradecendo pela palestra, e também o Fonseca aqui, né, agradecendo a iniciativa. Nós é que agradecemos
ao Walter, à Débora, a vocês, pela oportunidade que nos deram e ficamos à disposição para qualquer outro tipo de palestra. A gente está sempre à disposição, porque foi como eu falei, a BEA é muito importante. Se hoje nós comemos uma alimentação saudável de qualidade, nós devemos a vocês. É verdade. Para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, né? Que talvez isso sirva, porque nós temos aqui também estudantes, né? Nós temos estudantes, né, que acabam também acompanhando as nossas lives. E, por exemplo, na fala de vocês, né, comentam essa questão de você acompanhar o mercado, o futuro do mercado. Então, como que isso pode ser feito, né? Como que você vai acompanhar, aonde que você vai buscar essa informação, né? O que deve ser feito para que eu tenha informação hoje do que vai acontecer daqui a 2 a 3 anos? Hoje ficou muito mais fácil. Com o advento da internet, você pode pesquisar. Além de você pesquisar na internet, faça cursos. Faça cursos pequenos, rápidos, mas que vão te estar dando um olhar para o futuro. Na nossa época, não tinha internet, então a gente tinha que ir atrás. Hoje, com a internet, você dá um Google e começa a estudar. O que acontece é assim, o que nós sabemos, de fato, hoje, é que tudo muda. Agora, tudo é incerto. Tudo que funcionou no passado nem sempre vai funcionar no futuro. Então, as coisas estão mudando muito rápido, e cada vez mais rápido. Então, você tem que ficar plugado no mercado, plugado em várias coisas, e buscar inovação, fazer aquilo que você produz, aquilo que você cria, de uma forma diferente, mais barata, mais ágil, né? Mas o certo é que tudo muda, o resto é tudo incerto. Porque aquilo que eu sempre fiz dessa forma, criei a empresa desse jeito, ela cresceu, ela chegou até aqui. Isso não quer dizer que o futuro vai continuar, essa linha vai continuar nessa mesma ascensão. Não, nós mostramos pelo ciclo que a empresa cresce, tem uma maturidade e depois, naturalmente, todas caem, tem aquele declínio. Naquele declínio, você tem que ver o porquê que você está declinando. O mercado está fazendo algo diferente, você já não tem mais a tecnologia que você tinha, você está ultrapassado, você está obsoleto, algo está acontecendo diferente. Agora, o que está acontecendo diferente? Precisa estar focado no mercado, olhando e ver se você tem uma maneira melhor de fazer aquilo que você sempre fez, né? Agora, o certo é, tudo muda. Agora, como será o futuro? Ninguém sabe. Façam como a gente. Eu tenho 38 anos de experiência na área comercial, 25 de experiência na área acadêmica e continuo estudando. Tudo que aparece de novidade, eu estou atento. Então, estou sempre estudando, porque eu sei que o mercado está evoluindo e eu não quero ficar para trás. João e Nelson, a gente sabe que na área de alimentos, né, existem muitas empresas que elas são familiares, né? Então, assim, existe essa dificuldade, né? Isso é real, né? De você romper algumas barreiras em empresas familiares. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, né, o que vocês orientam, né, ao profissional, ao recém-formando, que vão atuar dentro dessas empresas familiares, realmente implantar essas sugestões, né, que vocês apresentaram aqui para nós, para que elas possam ter sucesso, né, não só ter sucesso financeiro, mas também ter melhor processos produtivos, né, melhor produtos. Então, a gente sente isso, né? Quando você está numa empresa familiar, essa resistência de romper barreira. Então, eu gostaria aí de ouvir de vocês quais são as possíveis orientações. O que acontece? A maioria das empresas são familiares. Todas as empresas crescem saindo de um núcleo familiar. Uma pessoa que criou, que montou aquela empresa, que teve sucesso, que trabalhou muito, que tem uma história para contar, né? Só que o natural é que aquilo não vai evoluir sempre.
É muito importante que o próprio sócio, o dono, a primeira e a segunda geração, a terceira, ela comece a se conscientizar que as coisas mudam e que está aberto a ouvir, a olhar o mercado, não olhar só no retrovisor, olhar para trás e falar, bom, eu criei, eu sei, então eu tenho a fórmula, porque a fórmula muda, tudo muda. É muito importante que nas empresas familiares, as pessoas, como a gente diz, tirar aquela miopia, tirar aquela coisa que, assim, o problema é culpar a crise externa, culpar o funcionário, culpar alguém e não olhar para dentro. Tem que olhar para dentro. Olha, peraí, por que eu estou com essa crise? Ou como é que está o mercado? A mudança é contínua. Você não pode dormir porque o trem passa. Né? A minha empresa é uma empresa de sucesso, ganhei muito dinheiro. Sim, no passado. Será que o presente vai continuar assim? Tomara que continue. E no futuro? Ninguém sabe. Então, esse elo, o sócio, o segunda geração, a terceira geração, precisa ficar muito atento ao mercado, às inovações, ao cliente, à cultura, às mudanças, tecnologia, tudo isso que nós colocamos aqui é muito importante ficar atento, entendeu? E o fato de ter sucesso no passado não garante o sucesso futuro. Isso é um fato. E tem que ter na cabeça, em mente, o seguinte, para o empresário, que ele tem que saber a hora certa dele contratar uma assessoria externa. Não tenha vergonha. Assessoria externa só vai te ajudar, ele não vai te dizer que você é incompetente, ele só vai te ajudar. Então, quando você estiver sentindo que os problemas vão conversar, contrate uma assessoria. Eu costumo dizer que assim, o consultor é o médico de empresas. Né? Se você for tarde para o médico, pode ser aquele problema que era uma coisa pequena, podia ser tenha crescido e não tenha mais solução. Então, consulte o mercado, consulte pessoas com experiência, que já viram esse problema em outras empresas, que têm um outro conhecimento, uma bagagem, né, que estudaram aquilo mais afinco, porque normalmente o dono da empresa ele tem uma visão do negócio dele, mas o consultor tem uma visão mais ampla, porque ele participou de várias empresas. Ele não trabalhou numa única empresa. Ele veio do mercado, ele olhou o mercado, ele tem uma visão, talvez, que o dono não tenha. Não que saiba mais ou menos, não é que ele saiba mais, é uma visão mais macro. E às vezes o dono conhece muito do negócio dele, mas o mercado ele é muito grande. Né? E algumas empresas trabalham de um jeito, outra de outra. Será que a empresa, o jeito que aquele sócio está trabalhando é a melhor? Para ele porque é a forma que ele aprendeu a fazer. Mas pode ter um outro do lado que faça de uma maneira diferente. Então, o consultor normalmente tem uma visão mais ampla, uma visão que já passou por vários mercados, por várias empresas, viu vários negócios diferentes. Então, isso que é importante, unir o conhecimento interno do dono com o conhecimento externo, com uma pessoa que vem de fora com uma visão de outros mercados, de outras empresas. É mais ou menos isso. Ok, João e Nelson, muitíssimo obrigada. Pessoal, nós chegamos aqui ao final, né, dessa palestra. É um assunto muito interessante, né? Daria para a gente ficar aqui a tarde inteira, até altas horas, tratando desse assunto, porque é necessário essa conscientização, essa valorização por parte das empresas para que elas mesmas possam crescer e ter aí o seu próprio sucesso. Bom, mais uma vez, né, agradecemos, e pessoal que nos assiste e que nos assistiram, compartilhe novamente esse link, né, com mais pessoas, para que eles possam, né, também assistir sobre esse assunto, que eu acredito que vai agregar muito, né, para a vida tanto de um profissional, de um estudante, e também para um empresário, para quem é consultor, né, então são assuntos aí que vai colaborar, né, com o crescimento do profissional.
Então, pessoal, uma boa tarde a todos. E nos despedimos, João e Nelson, só as suas últimas palavras, e após as palavras de vocês, já será encerrada a transmissão. Nós é que agradecemos, Irene, pela oportunidade e convidamos a todos os participantes a entrarem no nosso site www.segsolution.com.br e acompanhar nossos blogs. Toda semana nós temos artigos que a gente publica. Muito obrigado e boa semana a todos. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos.